caminhonete L200 veio, mas em alta velocidade. Eu só escutei o barulho dos pneus cantando no asfalto, aquele barulho alto. Eu não vi a caminhonete, o semáforo estava aberto, só deu no instinto. Geralmente nós freia, eu acelerei e joguei e parei. Aquele rapaz freou, ficou um dedo para acertar em cheio o lado da minha esposa. Um dedo, o carro dele parou. Um dedo, no máximo 2, não é, amor? Na hora aquele rapaz, ele estava alcoolizado, começou a falar e eu não sabia se eu falava com ele, eu só agradecia a Deus, porque ia acontecer uma tragédia. Não sei como é que aquela caminhonete parou. Humanamente falando, porque espiritualmente nós entendemos que foi a mão de Deus. Então eu tinha que louvar a Deus e agradecer ao Senhor nessa noite, com a igreja, por esse livramento, amém? Foi um grande livramento. E Deus nos abençoou muito ontem, no congresso, para a glória de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, eu acredito que vocês receberam o tema aí, né? A partir do verso 21, eu quero aqui também louvar a Deus pela vida aí das nossas irmãs que trabalham no nosso departamento infantil, amém? Ontem nós tivemos um culto das crianças aqui que foi uma bênção de Deus. E estava cheio ontem aqui o culto das crianças. Foi uma bênção. Ontem quem esteve dirigindo o culto foi a Nanda, né? E foi uma bênção de Deus. Glórias a Deus. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida delas. Está sempre aí nos bastidores trabalhando, dentro das salinhas. E eu louvo a Deus pela vida delas. Capítulo 16, verso 21. Hoje eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: tome a sua cruz e siga-me. Eu vou repetir: tome a sua cruz e siga-me. Está escrito assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. E você diz amém. O verso 24, ele é muito conhecido, porque é no verso 24 que Jesus, ele faz um convite. No verso 24 ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Acredito que você já ouviu a frase: tome a sua cruz. Cada um deve carregar a sua cruz. Quem já ouviu essas frases? Na verdade, algumas pessoas até romantizam essa palavra aqui. Romantiza esse convite de Jesus, falando acerca do convite que ele está fazendo. Na verdade, não tem nada de romântico nesse convite aqui. Não existe nada de romântico aqui. Quando nós começamos a entender o contexto histórico, você começa a perceber o nível da responsabilidade em aceitar este chamado do Cristo. O contexto histórico aqui acontece em Cesareia de Filipe. Jesus leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe. E ali Jesus começa então a perguntar aos seus discípulos: o que os homens aí fora dizem ao meu respeito? Quais são os comentários acerca da minha pessoa? Como eles estão falando? Qual é a visão que eles têm ao meu respeito? E a Bíblia diz que então os discípulos começaram a responder a Jesus dizendo: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros ainda dizem que o Senhor é um dos profetas. Na verdade, essa visão é uma visão que se segue até hoje entre os judeus, porque muitos judeus não aceitam Jesus como Machia ou Messias. A religião judaica, eles não veem Jesus como Messias. Na verdade, eles veem Jesus como um profeta que passou na terra. Porque até hoje eles estão aguardando ansiosamente a chegada do Machia. Eles estão esperando. E eles acreditam que Elias vai vir antes para preparar o caminho. Na verdade, nós da fé cristã sabemos que João o Batista que preparou o caminho, que Jesus de fato é o Messias, porque João capítulo 4, quando Jesus está falando com a samaritana disse: nós sabemos, os nossos profetas disse que o Messias há de vir e nos revelará todos os mistérios. E Jesus disse: eu sou o Machia, eu sou o Messias que falo contigo. Então ele é o Messias. Só que a visão que muitos há 2000 anos atrás tinham a respeito de Jesus é que ele era um dos profetas. Então Jesus agora olha para os seus discípulos e pergunta: mas e vocês?
o que dizem ao meu respeito. Mas e vocês? O que pensam sobre mim? Qual é a visão que vocês têm ao meu respeito? Porque uma coisa é a visão de quem está do lado de fora, mas quando nós falamos de discípulos, nós estamos falando daqueles que estão do lado de dentro. Então uma coisa é a visão de quem está do lado de fora, mas agora eu quero saber a visão de quem está do lado de dentro. Por quê? Porque para o Senhor, o que mais importava era a visão dos seus discípulos ao seu respeito. E na verdade, Jesus tinha algo muito poderoso para revelar a eles. Mas primeiro, Jesus estava, na verdade, vendo ou provando os seus discípulos para saber se eles já compreendiam a revelação de quem ele era. Porque para aquilo que o Senhor ia revelar, primeiro eles tinham que compreender quem ele era de fato. Quem está entendendo isso aqui? É nesse momento que Pedro olha para Jesus e disse: Tu és o Cristo. Cristo no original ungido. Tu és o ungido de Deus, o prometido, o enviado. Aí Jesus então disse a Pedro: Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Pai. Pedro, você acabou de ter uma revelação de Deus, de quem eu sou. Pedro ali estava deixando claro, não só para ele, mas para os que estavam ali, quem de fato era Jesus. Ele está falando ali da revelação de quem ele era. Aí no verso 21, se puder colocar na NVT, nova versão transformadora, eu amo essa versão, está escrito que a partir daquele momento Jesus começou a falar claramente com seus discípulos. Na versão Viva ou NVI, a partir daquele momento Jesus começou a explicar. NVT, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos. Olha para cá, Jesus não está falando por parábola, Jesus não está falando por código, Ele está falando claramente. Porque uma vez que vocês entenderam a revelação de quem eu sou, eu não preciso falar por código, eu falo claramente com quem já entendeu, com quem já compreendeu a revelação de quem eu sou. O Senhor só pode se revelar àqueles que já compreendeu quem Ele é. Então agora eu não falo mais por código com vocês, eu falo claramente. Aleluia. Por quê? Porque vocês estão prontos para receber a revelação agora daquilo que eu tenho para fazer. Porque uma coisa é a revelação de quem eu sou, outra coisa é a revelação daquilo que eu vim para fazer. Vou repetir: uma coisa é a revelação de quem eu sou, outra coisa é a revelação daquilo que eu vim para fazer, aquilo que eu vim para executar. Qual é a minha missão e qual é o meu destino? Então agora eu posso revelar o meu destino, uma vez que vocês compreenderam quem eu sou. O salmista disse que Deus só revela seus segredos para quem é íntimo. Era Jesus
Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo: a partir desse momento o nível do relacionamento com vocês mudou. Porque Jesus não está falando com multidão, Jesus está falando com discípulo. Vou repetir isso aqui. Jesus não está falando com multidão, Jesus está falando com discípulo. Então Jesus, a partir daquele momento, está deixando claro: o nosso nível de relacionamento acabou de mudar. Uma vez que vocês entenderam a revelação de quem eu sou, e eu vou revelar a revelação daquilo que eu tenho para fazer, é a partir desse momento que eu trato vocês com mais intimidade. É a partir desse momento que eu falo mais claramente com vocês. Deus, nas palavras do salmista, só revela segredo para quem é íntimo. Deus não revela segredo para quem não é íntimo. Deus só pode revelar segredos para quem já decidiu firmemente no seu coração servir a Ele. Deus só pode se revelar claramente para aqueles que já o recebeu em sua vida e já entregou seus caminhos para Ele. Ele não pode se revelar claramente para quem está passando. Ele não pode se revelar claramente para quem está só visitando, só está acompanhando. Não, Ele só pode se revelar claramente para aqueles que em seu coração já decidiu, já tomou uma posição firme. Eu sou filho de Deus, eu sou um servo de Deus, não, eu sirvo a um reino. E é a partir desse momento que o relacionamento de Deus conosco muda. E eu quero aqui nesta noite liberar como profeta dessa casa, que o relacionamento de muitas pessoas aqui vai mudar. O seu relacionamento com Deus não será mais um relacionamento superficial, não. O seu relacionamento com Deus a partir desta noite vai ser mais profundo. O seu relacionamento com Deus vai ser um relacionamento que 3 horas da manhã você vai estar levantando para orar e recebendo revelação de Deus. Não, você vai estar almoçando e vai estar sentindo Deus, e Deus falando com você. Você vai estar num culto como esse, um culto avivado como esse, e o Espírito Santo se revelando claramente para você. Chega desse relacionamento superficial, chega desse relacionamento raso. Não, Deus não quer ter um relacionamento raso com você, Ele quer ter um relacionamento profundo com você. A partir do momento em que Pedro disse: tu és o ungido, o Cristo, o enviado, é nesse momento que então ele começa a dizer, explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém. Eu tenho que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões. Ele está dizendo assim: ó, meus amigos, porque os discípulos de Jesus eram amigos dele. Ele mesmo disse: eu não vos chamo mais servos, mas chamo de amigos. É nesse momento que Jesus começa: olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, meus amigos. Quando chegar lá, os chefes dos sacerdotes vão me prender. Eu serei torturado, vou sofrer, serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Não. Nenhum discípulo deu glória a Deus naquele momento. Nenhum discípulo naquele momento fez uhul! Yes, Jesus! Yes! Naquele momento, quando Jesus acabou de falar isso, sabe o que aconteceu? Isso aqui, ó. Silêncio. É nesse momento que Pedro chama Jesus à parte. Vem cá, Messi, vem cá, Ravi, vem cá, Rabino, vem cá.
cá, mestre. Para com isso. Nunca, Senhor, jamais. Isso vai acontecer contigo. Jesus vira para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Mas não é o Pedro que acabou de ser usado por Deus? Não é o Pedro que acabou de ter uma revelação do Abba, revelação do Pai, de quem era Jesus, a sua verdadeira identidade? Não foi o Pedro que teve uma revelação? Agora está sendo usado pelo diabo. Como assim? Você tem que entender uma coisa: a gente precisa trabalhar essa questão da maturidade cristã. Não é porque uma pessoa é usada por Deus que ele não pode ser usado pelo diabo. A gente tem que parar também de ficar idolatrando aí pessoas só porque ela tem um dom. Nós temos que compreender que o que mais importa, se tratando do reino de Deus, não é o vaso. O que mais importa é o que o vaso carrega dentro dele. Você tem que entender que você é uma morada, você é uma casa. Todos nós temos um ocupante dentro da nossa casa. Ao mesmo tempo que você pode ter Deus ocupando sua mente, seu coração, sua casa, ao mesmo tempo, se você não vigiar, essa mesma casa pode se tornar morada de demônio, pode se tornar casa de Satanás. E sabe o que é mais impressionante? É que o Pedro está sendo usado pelo diabo, mas não está rangendo os dentes. O Pedro está sendo usado pelo diabo, mas não está babando. O Pedro está sendo usado pelo diabo e não está gritando. Ah! Não, ele está chamando Jesus de lado e dando conselho. Então presta atenção. Quem está comigo aqui? Eu amo pregar na minha igreja. Amém? Quem está feliz de estar aqui hoje? Amém. Então presta atenção. O Pedro, ele deu uma brecha, uma pequena brecha, e Satanás entrou. Pastor, e qual foi a brecha que Pedro deu? Está no texto. Pastor, mas eu já li esse texto diversas vezes. Onde que está? Tem um código aí. Você já... Presta atenção aí no texto. Olha para a tela. Nós temos a versão NVT que deixa claro. Coloca a NVI que vai deixar mais claro ainda. Está aqui, ó, está no texto. Qual foi a brecha que ele deu? Para em um momento ter sido usado por Deus e outro momento foi usado pelo Satanás. Está aí, ó. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, vírgula. Pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
Qual foi a brecha que Pedro deu para o diabo entrar? Foi pensar nas coisas que são daqui, apenas nas coisas que são daqui. Foi pensar nas coisas dos homens apenas. Todos nós, quando colocamos o nosso coração apenas nas coisas daqui, olha para essa pessoa que está perto de você e fala: é perigoso. Quando você pensa apenas nas coisas da terra, e eu também não estou falando para você ser um louco, uma louca, de ficar 24 horas olhando para cima, não tem nada a ver. É uma questão de prioridade. Eu não estou dizendo que você não pode sonhar, que você não pode projetar, que você não possa estudar, que você não possa viajar, que você não possa ter projetos, que você não possa ter uma empresa, que você não possa prosperar, enriquecer. Não é nada disso, não. Você pode tudo isso. Você pode prosperar nessa terra, você pode enriquecer nessa terra, você pode... Quem está entendendo isso aqui? Desde que o reino de Deus continue sendo prioridade. Agora, a partir do momento que você tira os olhos do reino e começa a olhar só para as coisas daqui, você tem que entender o perigo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste século. E aí nós temos que entender uma coisa, que quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, porque Satanás não queria que ele carregasse a cruz, Satanás não queria que ele fosse pendurado no madeiro, Satanás mostrou todos os reinos da terra para Jesus e disse: está vendo tudo isso? É tudo meu. Tudo isso eu te darei, se você fizer a minha vontade. Então, quando você fica pensando só nas coisas daqui, Satanás vai se aproximando de você. E ele vai procurando um lugarzinho no teu coração. E eu vou falar, ele entra sem fazer barulho. Ele vai chegando de mansinho, e daqui a pouco ele vai dominando as suas vontades, seus desejos. É por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 3, escreveu: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Todos nós precisamos buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto. Mas na verdade, o que estava acontecendo com Pedro é que muitos naquele tempo tinham uma expectativa acerca do Cristo. Hoje todos nós sabemos que Ele é o Salvador da humanidade. Mas há 2000 anos atrás, muitos tinham dúvidas. E muitos pensavam que Jesus era um Messias político, que a qualquer momento ele ia usar sua popularidade, montar um exército, se revoltar contra os romanos, vencer os romanos e devolver o domínio e a autoridade para Israel. Era isso que eles queriam. Eles estavam esperando Jesus fazer isso, inclusive os próprios discípulos. Por que você acha que Judas se decepcionou com Jesus? Ou você acha que, eu vou lhe trair? Não, ninguém decide trair assim, não. Não, ninguém decide trair de uma hora para outra, não. Esquece. Me deu uns 5 minutos.
Toda traição, ela vem acompanhada de uma série de situações. E muitas das vezes é por conta de uma decepção, uma frustração, de não ter sido correspondido ou correspondida conforme a expectativa que você criou acerca daquela pessoa. Quem está entendendo isso aqui? O Judas se decepcionou com Cristo, porque ele achava que era uma coisa e era outra. É por isso que Judas é chamado de Judas Iscariotes. Na verdade, no original é Judas Iscariote. Ish, no hebraico, homem. Queriote era a cidade da onde ele veio. Aí, se você for estudar, Queriote era uma cidade de rebeldes, assassinos, homens que na verdade se rebeliaram contra o Império Romano, e eles queriam a derrota do Império Romano a todo custo, a qualquer custo. E da onde que veio Judas? De Queriote. Ele era um homem de Queriote, então ele tinha uma expectativa acerca do Cristo. E qual era a expectativa? A qualquer momento ele vai mandar todo mundo pegar uma espada, degolar os romanos. Quando ele percebeu que Jesus não falava de um reino na terra, ele se referia a um reino no céu. É isso que eu estou seguindo? Ele vai lá e vende Jesus pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Quem está entendendo isso aqui? Então os discípulos tinham uma visão acerca do Cristo. Aí de repente eles escutam da boca do Messias que eles já criaram uma expectativa. Ó, eu vou morrer. Não é um balde de água fria? Sim ou não? Eu deixei a minha vida para te seguir. Eu deixei minhas coisas para trás para te seguir. Agora você vai morrer. Vai saber se vai ressuscitar. Vai saber. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Na verdade, tudo que Pedro queria, na verdade, era um Jesus sem cruz. Tudo que Pedro mais desejava era um Jesus sem cruz. Quantos que tem uma versão acerca do Cristo? Todos nós, olha para mim, temos uma versão acerca do Cristo. Todos nós temos uma. Se eu sair aqui perguntando o que Cristo é para você, cada um vai ter uma coisa para falar. Cristo é amor, é compaixão. Se nós sair aqui na rua e passar em algumas casas de pessoas que talvez não professem uma fé cristã, e você perguntar quem é Jesus para eles têm uma versão de quem é Cristo. Todos têm uma versão, todos nós temos uma versão criada. A questão é que Jesus, ele não é uma versão que nós criamos. Não. Ele é o Salvador da humanidade. E ponto. Se você quiser ser meu seguidor, vem. Não quer? Amém. Então presta atenção. Nós não seguimos uma versão que nós criamos na nossa cabeça. Nós seguimos quem a Bíblia diz que Ele é. Vou repetir. Nós não seguimos uma versão que nós criamos na nossa imaginação. Aliás, a nossa imaginação é muito fértil. Não, nós não seguimos uma versão. Nós seguimos quem a Bíblia diz que Ele é. Ponto. Olha para essa pessoa e fala: está entendendo? Então presta atenção. Eu quero abençoar a sua vida. Você vai iniciar essa semana abençoado. Amém? Então olha para cá.
Mas quantos de nós queremos um Jesus, mas sem cruz? Por quê? Porque cruz fala de dor, sofrimento. Mas sabe o que é interessante? É que eu tenho que ressaltar isso aqui. Vai ser muito forte. Quando Jesus falou, para trás de mim, Satanás, para Pedro, Jesus fez isso aqui, ó. Para trás de mim, Satanás, vai embora. Mas vem cá, Pedro. Satanás sai. Mas vem cá, Pedro, vem cá. Eu estou investindo em você. Eu tenho um projeto para você. Vem cá, vem cá. Vai embora, capeta. Mas vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Eu estou investindo tempo, energia em você. Eu estou te ensinando. Eu tenho um projeto para você. Eu tenho a chave do reino do céu. Vem cá, Pedro. Sabe o que é impressionante, Jesus? Com Jesus é o seguinte: vai embora o demônio, mas você vem. Vai embora o capeta, mas você vem. Vai embora o Satanás, mas você vem aqui, vem. Sabe, olha para mim aqui. Quem descarta pessoas somos nós. Nós descartamos pessoas. A igreja descarta pessoas. A mesma igreja que ganha almas é a mesma igreja que mata. Por quê? Porque nós não estamos prontos para lidar com as quedas dos nossos irmãos. Nós não estamos prontos para os vacilos dos nossos irmãos. Nós não estamos prontos para o pecado cometido pelos nossos irmãos. Nós queremos matar, nós queremos acabar com a raça do irmão, nós queremos excomungar o irmão, mas Jesus não fez isso. Jesus é o seguinte, funciona dessa maneira: vai embora o Satanás, mas você vem aqui. Quem está entendendo isso aqui? Está na hora de nós começar a mandar embora o diabo. Mas você é um filho de Deus. Você vem cá. Você é uma filha de... Vem cá. Tem um reino para você. Vem cá. Olha para essa pessoa e fala: você está entendendo? Está entendendo? Então olha para cá, presta atenção. Quando Jesus chama Pedro, vem cá, Pedro. Jesus começa: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz. Olha para mim. Agora olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: agora aperta o cinto. Eu vou começar a pregar agora. Tudo isso aqui foi uma introdução. Hoje a introdução foi maior do que a mensagem. Presta atenção, porque agora nós chegamos no texto base. Se alguém quiser vir após mim, e aí nós temos que entender. Eu já expliquei o contexto para vocês, diga amém. Qual é o contexto? Jesus acabou de revelar o destino dele. Eu vou para Jerusalém sofrer. Eu vou para Jerusalém morrer. Agora, quem quiser vir após mim, você já sabe para onde eu estou indo. Você já sabe o que eu estou indo fazer. Aleluia. Eu acabei de falar que eu estou indo para Jerusalém morrer, sofrer, padecer. Então quem quiser vir após mim, você já sabe qual é o meu destino. Você já sabe o que eu estou indo fazer. Você quer ir? Você quer ir para Jerusalém? Isso me faz lembrar do missionário Hernandes, que estava em Cuba. No início do regime de Fidel Castro,
as igrejas tiveram que parar suas atividades. É só você dar um Google, não precisa ir muito longe não, só dar um Google aí. E aqueles que estavam resistindo, estavam sofrendo. O nível de perseguição era terrível. E aí o missionário Hernandes estava lá com a sua pequena igreja. Entram os soldados. Missionário Hernandes, sua esposa, 2 filhas. Os soldados disseram: fecha as portas, para suas atividades, nega sua religião e o seu Cristo. Só que o soldado estava falando isso para quem decidiu aceitar o convite de Jesus. Quem quiser vir. Você já sabe que eu estou indo para Jerusalém sofrer, você quer vir? O missionário Hernandes começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não olho, não olho não. O soldado pegou uma das filhas dele, colocou a arma na cabeça dela, disse: nega o seu Cristo, ou perderá sua filha. As lágrimas começam a escorrer, a voz fica embargada e ele começa: estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho. Até a câmera minha assustou, olha para cá. A primeira filha dele morreu. O corpo está estendido, o sangue está escorrendo. Peguem a segunda filha, coloca uma arma na cabeça. Dá tempo, nega o seu Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não. Pega uma esposa e coloca de frente com ele. E ele começa: Senhor, minha esposa não, Senhor. Ela pega nas mãos dele e fala: Hernandes, não nega. Ela começa a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. O soldado disse: agora traga a venda, venda os olhos dele. E ele disse: não precisa vendar meus olhos. Para matar minha família, vocês não vendaram os meus olhos. Ele olha no olho do soldado. Ele já tinha decidido ir para Jerusalém com Jesus. Ele já tinha decidido no coração dele. Ele não ia negar. E ele começa: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não olho, não olho não. E o soldado matou ele. Essa história é real. Quem decidiu vir após mim já abriu mão dos próprios interesses. Por quê? Porque no original está escrito: negue a si mesmo. Essa palavra no original significa abra mão dos seus interesses. E aí nós dizemos que estamos seguindo a Cristo. A questão é: mas nós já estamos negando a nós mesmos? Porque essa é a condição. Nós vem no culto do domingo, levanta a mão e nós dizemos: nós te amamos, Yeshua, nós te amamos, Jesus.
mas na segunda-feira nós estamos brigados uns com os outros. Nós dizemos que amamos Jesus, mas tem pessoas aqui no meio da comunhão que não falam uma com a outra, não vai com a cara uma da outra. Nós temos pessoas aqui na mesa da comunhão, nós temos pessoas aqui na comunhão que não fala um com o outro. E eu não estou falando da igreja do Joaquim, eu estou falando da igreja do pastor Wellington, porque eu não cuido da igreja do Joaquim. Eu não sou membro da igreja do Joaquim. Eu não vou com a cara daquela irmã. Eu não vou com a cara daquele. Eu não vou com a cara. Qual é o céu que você vai? É um céu que todo mundo tem que ir com a cara um do outro? Não, eu não estou dizendo que você tem que ser íntimo. Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo e ficar enfiado na casa um do outro, não. Até porque isso não é saudável. Nem eu fico enfiado na casa de ninguém. Só que quando se trata da comunhão, negue-se a si mesmo. Abra mão dos seus interesses. Falamos que amamos Jesus, que temos um chamado de Deus, mas é indireto o tempo todo em rede social. Metade dos status dos crentes é indireta, já percebeu? A gente tem um costume de colocar uma frasezinha lá, e aí a gente fica cuidando a visualização para ver se as pessoas que queremos atingir estão vendo. Será que está vendo? Porque eu tenho um ego maior que a minha fé. Pegou. Jesus disse: quer ir para Jerusalém? Quer me seguir? Abra mão dos seus interesses, pega a cruz e siga-me. Falamos que amamos a Deus, mas como você pode dizer que ama alguém que você nunca viu e não consegue amar a pessoa que você vê todo dia? Já percebeu que nós estamos vivendo uma falsa religiosidade? Pastor, eu não vim no domingo para ouvir isso não. Não, pastor, eu vim aqui para ouvir aquela mensagem. Meus lindos, pastor, eu vim aqui para ouvir, pastor, aquela mensagem. Nem se for the king, the power, the best, the man. Mas eu vim aqui para ouvir uma coisa assim, pastor, que vai mexer aqui, ó pastor. Aquela mensagem que vai me dar um up para começar segunda-feira assim animado. Não adianta ser animado aqui e morrer no inferno. Nós estamos caminhando para o céu. O céu é uma realidade. Está na hora de nós pararmos e amadurecermos na fé cristã e parar de ficar com essas indiretas. Vai resolver seus problemas. Porque tem gente que fica arrumando treta e depois quer atingir o semelhante. Vai consertar suas tretas antes que a trombeta toque. Vai pagar suas contas antes que a trombeta toque. Vai consertar os seus conflitos antes que a trombeta toque. Mas eu quero acreditar que eu estou pregando para uma igreja que já decidiu ir para Jerusalém com Cristo. Eu quero acreditar que eu estou pregando para alguém que já decidiu. Eu já decidi, eu vou segui-lo. Ele vai para Jerusalém, eu vou com ele. Eu já sei o que ele está indo fazer. Eu já sei o destino, eu vou com ele. Até eu já fui um imaturo na fé de ficar mandando indireta. Está com problema com o irmão? Vai falar com o irmão. Não envolva outras pessoas nas suas tretas. Conflito lá na tua casa, na família, marca uma macarronada no domingo, nem se for só salsicha.
mas se comporte como uma pessoa madura. Senta aqui, irmão, senta aqui, irmã. Quem está aí ainda? Tá aí? Tá. Olha para essa pessoa e fala: você está aqui ainda, tá? Não foi arrebatado não, né? Tá aí, tá tudo certo, tá? Presta atenção, eu vou terminar agora. Jesus disse assim: abra mão dos seus interesses e pega a sua cruz. Siga-me. Hoje a cruz, ela é um símbolo religioso. Qualquer lugar no planeta Terra que você chegar com uma cruz é um símbolo religioso. Qualquer lugar do planeta Terra é o símbolo máximo da fé cristã, a cruz. Quem está entendendo? Talvez você está com uma correntinha aí de uma cruz. É lindo. Eu gosto, eu tenho. Se você quiser me dar um de ouro, eu aceito. Pulseira com a cruz, é lindo, não é? Não é lindo? Cruz? Sim ou não, gente? Então, essa cruz aí que você carrega na camisa, tatuado na pele, ou no pingente, isso aí é um símbolo religioso, qualquer lugar do planeta Terra. Só que se você for com o pastor Wellington para Jerusalém, e a gente for lá no Domo da Rocha, na Cúpula Dourada, ali é domínio de autoridade palestina, mesmo dentro de Jerusalém. Você não pode subir com isso daí, porque senão os palestinos colocam um fuzil na sua cabeça. Aí tem um corredorzinho, eles fazem você voltar. No dia que eu fui subir lá, a nossa guia Eliane falou assim: ó, não sobe com a Bíblia não, sobe sem nada, você é turista. Essa parte aqui sobe sem nada. Pastor, mas eles vão machucar? Não, eles não machucam, eles impedem a sua entrada. Falou assim para as irmãs assim: ó, amanhã nós vai lá para o Domo da Rocha. Coloca a calça. Não vai mostrar assim não. Só na caravana brasileira que teve rebelde. Aí sabe o que eles fazem? Faz vestir um saco verde. Só vi umas irmãs andando com sacões verdes assim, que voltar pro hotel não tinha como, né? Aí eu racho o bico. Eu gosto de ver rebelde se ferrando. Quem está entendendo? Se tem uma lei, tem que ser obedecida. Quem está entendendo? Pronto, final. Você está na terra dos outros? Sim ou não? Quando você vai na casa dos outros, de qualquer jeito? Hã? Não, tem que respeitar. Então se você for com uma cruz da Bíblia, o irmão foi subir com a Bíblia. Todo religioso, né? A Bíblia desse tamanho. Aí ele foi subir com a Bíblia. Irmão. O palestino só deu uma olhada assim e puxou o fuzil aqui, ó. E nós professa a mesma fé, cheio de Deus aqui, ó, passando de boa. Aqui, ó. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Quem quer ir comigo lá para Israel? Novembro de 2026 eu vou, viu? Fazer culto profético lá no Monte Carmelo. Vai ser tremendo. Então olha para cá, presta atenção. Pode deixar comigo, você não vai passar essas vergonhas não, viu? Fica tranquilo. Olha para cá. A cruz é um símbolo religioso. Agora vamos 2000 anos atrás. Vamos entrar na máquina do tempo? Quem vai entrar na máquina do tempo com o pastor Wellington agora? Quem vai? 2000 anos atrás, a cruz não era símbolo religioso. Não, pastor. Não. 2000 anos atrás, ela era símbolo de maldição. Pastor, vai ter que provar agora. Fica tranquilo, eu leio um pouquinho, sabe? Deuteronômio capítulo 21, verso 22. Deuteronômio. Não tem projeção?
Não tem? Não? Parou a projeção. Não tem problema, eu tenho aqui. Deuteronômio capítulo 21, verso 22 está escrito: se um homem culpado de um crime digno de morte for pendurado em um madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-o naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado em um madeiro está debaixo de maldição de Deus. Deuteronômio 21, 22. A cruz era o símbolo máximo da maldição, da dor, do sofrimento, da angústia. Então hoje é lindo a gente andar com uma cruz. E eu repito, quiser me dar, só que agora é de ouro, porque a minha lá não é de ouro. Mas presta atenção. Aí alguém vai falar assim: pastor, eu já te vi, parece ouro. É porque a gente chique, até bijuteria fica legalzinho. Quem está entendendo? Olha para cá, presta atenção. Há 2000 anos atrás, cruz, qualquer um de nós repudiaríamos. Aí Jesus está dizendo: quer vir? Pega a cruz, pega aquilo que o mundo repudia, pega aquilo que é símbolo da dor. Já percebeu que nós queremos o Jesus, queremos os benefícios de Jesus, queremos as bênçãos que só Ele pode dar, mas nós não queremos a dor. Nós não queremos nós queremos a revelação, mas não aceitamos o processo. Eu vou repetir: queremos a revelação, mas não aceitamos o processo. Quantos de nós que nós queremos a revelação, desejamos a revelação, mas nós não aceitamos o processo? Jesus disse: quer vir? Pega a cruz. Então ela era símbolo de derrota, símbolo de fracasso, símbolo de rejeição, símbolo de... Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Eu vou terminar agora. Quem está comigo aqui? Aí Jesus chega em Jerusalém. Jesus é preso pelas autoridades judaicas, julgado por Caifás e Anás e condenado à morte de cruz. Morte de cruz. Eu queria ver se tinha alguém aqui com coragem para correr no quartinho e pegar uma cruz de madeira que tem lá. Ah, Polaco, você é terrível na terra, cara. Você... Isso. Vai lá. Presta atenção. Jesus já está todo arrebentado. 470 cortes abertos no corpo dele. Imagina a febre que ele estava sentindo. Pode trazer, filho. Coroa de espinho. Aí presta atenção. A cruz. Nós temos, na verdade, aqui duas hastes de madeira, não é? Sim ou não? Uma vertical, a outra horizontal. Vê se eu estou correto. Vertical, horizontal. Estou correto, né? Para não pagar mico, né? Presta atenção aqui. Presta atenção. Aí Jesus, Ele está trazendo a haste horizontal. Não era a cruz inteira, era a haste horizontal que era pesada. E foi feita nas medidas de Barrabás, que tinha uma estatura maior do que a de Cristo. Aí ele está vindo carregando ela. Até aquele momento a cruz é símbolo de dor, de humilhação, de maldição. Ninguém queria a cruz. Aí ele está lá carregando ela. Em alguns momentos ele cai. Simão Cirineu foi obrigado a carregar. Ele carregou por 50 passos a cruz. E ele vai carregando a cruz. As pessoas vão falando: maldito, tem que morrer. E ele vai carregando a cruz.
Aí ele é levado ao Gólgota. Ao Gólgota. E lá no Gólgota, eles deitam Jesus. Pá. Prega a haste. Puxa os braços. Prega as mãos. Só que lá em Salmo 68 está escrito: e Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e a cabeça da caveira cabeluda, ou o crânio cabeludo. A gente lê e não entende, né? É uma profecia, porque a cruz foi colocada no Gólgota. Gólgota significa lugar da caveira. Se você for lá em Israel, o lugar da crucificação, você olha para a rocha, tem a cara certinha de uma caveira assim, ó, na rocha. Deus ferirá o crânio cabeludo. Mas como que Deus ia ferir a cabeça do diabo com uma coisa que remete à dor, humilhação? Você tem que entender que com Deus é o seguinte: até a dor que sentimos, ela é usada para a nossa maior vitória. A humilhação que você está passando, calma, essa humilhação vai ser instrumento de Deus para a sua exaltação. Você tem que entender que o que você está vivendo, Cristo também viveu. O que você está passando, claro, em uma magnitude totalmente diferente. Vocês estão me compreendendo? Cristo sofreu tudo. Nós não poderíamos, Ele pagou o preço. Quem está entendendo? Mas você tem que entender que quando nós temos Deus na nossa vida, até a dor é usada para um propósito. Você tem que entender que essa humilhação será usada para um propósito. Esse tempo difícil que você está vivendo vai ser usado para um propósito. Oh, alabarash. Quem está entendendo isso aqui? Sabe como que Deus ia ferir o crânio cabeludo? Na hora que eles começam a erguer a cruz. Pode soltar, filho? Que eles pegam a cruz e começam. Jesus está pendurado nela, eles vão indo. Aquilo é a cabeça de uma caveira, que remete a Satanás. Isso aqui é uma cruz, vira de ponta cabeça, fica uma espada. Na hora que bateu, o inferno tremeu. Satanás ficou apavorado. Eu não queria que ele chegasse a esse ponto. Eu não queria que ele suportasse até chegar a esse ponto. Eu queria destruir ele antes. Eu queria acabar com a raça dele antes. Por quê? Porque ele lá, para muitos é humilhação, mas para o inferno é derrota. Ele lá, para muitos é humilhante, mas para nós, você tem que entender que aquilo que é símbolo de dor, aquilo que é símbolo de maldição, a partir de Cristo se torna símbolo da nossa vitória. Se torna símbolo. Será que tem algum avivado aqui hoje? Será que tem alguém pentecostal aqui? Aquilo que é símbolo de rejeição, a partir de Cristo é símbolo do amor, porque é lá que Ele abre as suas mãos, os seus braços para a humanidade e oferece aquilo que nós temos dificuldade para oferecer, que é o perdão, é o perdão. Presta atenção. Tem que acabar o culto, cara. O culto começou 6h20. Agora é 20h18. Deu o horário, as 2 horas do culto. Diga amém. Eu tenho 5 minutos? Tem? Até 10? Olha para cá. Aí Jesus deu o último suspiro. Aí um homem rico chamado José de Arimateia pediu o corpo dele e junto com Nicodemos sepultou ele. E detalhe, Jesus nasceu em uma manjedoura.
lugar humilde, até impróprio para o nascimento de uma pessoa. Mas ele foi enterrado na sepultura de um rico. Quem está entendendo isso aqui? Tanto que quando você vai em Jerusalém, o Santo Sepulcro é um jardim, coisa mais linda. Aí Jesus foi sepultado sexta-feira, aí entra o sábado do silêncio. Aí alguém vai falar assim: ah lá, veio com essas ideias de pegar a cruz, agora está morto. Teve 2 discípulos que foi para Emaús, foi embora, e foram reclamando ainda: ah lá, nós estávamos com uma expectativa de que ele ia governar, ah lá, está morto. Veio com essas ideias de cruz, aí ó, morreu. Se você chegasse em qualquer pessoa no sábado e perguntasse: e aí, quer pegar a cruz também? Hoje você conhece a palavra, né? Hoje você sabe o que ela representa, mas há 2000 anos atrás, se você chegasse para qualquer pessoa no sábado, Jesus está dentro da tumba, está sepultado, sábado, e chegasse e falasse assim: e aí, você quer uma cruz também? Qual seria a resposta? Hã? Qual? Se chegasse para você, pastor Paulo, e falasse assim: e aí, quer a cruz também? Não, né? E aí, Luiz, quer a cruz também? Não, né? E aí, pastor Mário, quer a cruz? Hã? Não, né? Não, quem vê com essas ideias está sepultado. Ninguém queria a cruz, cara. Mas aí o domingo foi amanhecendo. A Maria vai no sepulcro. A Maria vai no sepulcro com as mulheres. Quando ela chega lá, a pedra está removida. Aí ela sai no jardim, tem um jardineiro podando as plantas. Ela chegou atrás e falou assim: meu senhor, pode falar onde colocar o corpo do nosso mestre? Nós queremos o corpo dele. Onde que está o corpo dele? Aí ele vira e fala: Maria. Oh Maria, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Por que procura entre os mortos aquele que vivo está? Por que procura entre os mortos? Vai lá e fala para os meus amigos que eu quero encontrar com eles, e eu quero encontrar com Pedro também. Vai lá, fala para eles, aleluia. Aí ele aparece para os discípulos, aparece para Tomé que não acreditava, mandou Tomé colocar a mão. Mas sabe o que é mais impressionante? Era Jesus fazer isso aqui, ó. Eu venci. Eu venci. Então pegue a sua cruz que você vai vencer também. Pai, pode pegar a cruz. No sábado vocês tinham dúvida, mas domingo de manhã ninguém mais tem dúvida. Por quê? Porque foi nela que eu venci aquilo que os homens têm terror, têm pânico, que é a morte. Na cruz eu venci a morte, venci o inferno, venci Satanás. Na cruz eu venci aquilo que os homens, em sua maioria não vence. Eu venci aquilo que tem derrotado muita gente, mas eu venci aquilo que derrota milhares de pessoas todos os dias, mas eu venci. Por quê? Porque eu carreguei a cruz. Então o convite ainda continua aberto. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está disposto? Fica de pé. Olha para cá. Olha para cá. Nós já vamos começar. Essa canção vai trazer avivamento. Olha para cá. Quantos de nós, em alguns momentos da vida... Obrigado, filho. Lá, já foi carregando. Quantos de nós, em alguns momentos da vida, nós soltamos a cruz?
um dia eu já soltei a cruz. Quantos de nós em alguns momentos estamos cansados, sobrecarregados, fadigados? Às vezes são tantos conflitos e a gente pega a cruz e deixa ela de lado e fala: fique aí um pouco. Quantos de nós que em algum momento da vida deixou a cruz? Abri minha Bíblia em João 20. Feche os teus olhos. E me deparei com Maria. Se você precisa de fortalecimento, chorando junto ao túmulo de do forças rei, espirituais para voltar a carregar a cruz, ela o altar está aberto para levanta sua você. cabeça, Eu quero orar por enxugando você. suas Cadê lágrimas, você? seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Olha só, então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? só você que precisa de fortalecimento, de Maria, forças. faça-me um favor. Pastor, eu preciso de Não força para carregar minha cruz. O altar está aberto. entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá Seu grande amor. Ó morte, onde estás? o rei. Ressuscitou. Adore! Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Pegue a sua cruz. Ressuscitou. A Terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei. Ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Adore! Pra sempre exaltado é, pra
Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu. Eu estou escutando barulho de corrente quebrando. Homem, me traz o óleo. Porque quando eu ungi o trabalho que foi feito lá no sul do país, para acabar com a vida desse homem, quando eu ungi o trabalho que foi feito, vai ser desmanchado. As correntes estão quebrando, estão quebrando, estão quebrando. Cadê o óleo? Oi, meias. Tem que ser a mão inteira. Não te conheço, homem, mas o céu te conhece e te vê. O diabo tentou de todas as maneiras tirar a tua vida. Uma das mais fortes foi ele tentar usar você mesmo para acabar com a tua própria vida. Mas hoje o trabalho que foi feito está quebrado, está desmanchado. Você está entendendo, homem? Está entendendo, homem? Pode chorar na presença de Deus. Pode chorar na presença de Oh Deus. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Levanta sua mão assim. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, e eu peço ao Senhor, Pai, nos fortaleça. Fortaleça esse meu irmão, essa minha irmã, Pai. Nós não vamos deixar a nossa cruz. Nós não vamos abandonar a nossa cruz, porque nós já entendemos que ela é símbolo da vitória. Ela é símbolo de vitória. Por isso, ó Deus, nos ajude através do Teu Espírito. Oh, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Eu vi as pernas dela tudo roxa, os pés tudo roxo. Eu vi visão espiritual porque não está roxo. O inimigo lançou uma seta para atingir a saúde dela. Meu Deus, misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Todo mal cai por terra hoje, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Você pode aplaudir ao Senhor?
Vocês aqui, receba a força de Deus. Receba a força de Deus, receba o milagre. Receba essa palavra, filho, amém? Em nome de Jesus, filho. Deus tem um projeto na tua vida, filho. O trabalho que foi feito lá no sul está desmanchado, tá? Amém, filho. É a primeira vez aqui? Segunda vez? Glória. Deus abençoe. Leva essa palavra. Amém, filha? Recebe fortalecimento e conforto, filha. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Rubens? Você é o sacerdote dessa casa, filho. Aguenta firme. Amém? Essa igreja está orando por vocês. Amém? Nossa querida Evelyn aqui, o Rubens Batata, perdeu a mãe agora. A Evelyn essa semana, estive lá no velório. Permaneçam orando por eles. Amém? São nossos irmãos aqui da casa. Em nome de Jesus. Amém, filha? E agora é para nunca mais largar a cruz, tá? Amém, filho? Amém? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Deus abençoe. Oh, aleluia. Quem foi abençoado aqui hoje? Agora a pergunta que não quer calar: quem vai sair daqui carregando a cruz? Amém? Glórias a Deus. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Amém, gente? Esse culto abençoado. Quem vai vir domingo que vem aqui? Quem vai vir? Convida mais um, tá? E vem pra cá. Em nome de Jesus. Que bênção. Que alegria. Cadê o evangelista Gilson? Tá lá trabalhando, olha lá, tá trabalhando, tadinho. Esse homem não para. Tá lá, ó, trabalhando as canecas para arrecadar para os homens, camiseta, tá trabalhando. Certo? Se você não comprou só a caneca dos homens, ó, o homem já tá lá, já te esperando, viu? Pastor Paulo, suba aqui, meu pastor. O pastor Paulo, ele trabalha com uma escala no serviço dele. E não são todos os domingos que ele está aqui com a gente. Também não são todas as terças, mas ele é nosso. Pastor Paulo é uma benção. Amém, gente? Então vamos aproveitar que ele está aqui para nos abençoar. Amém? Hoje deu certo dele estar aqui com a gente. Em nome de Jesus, quantos louvam a Deus pela vida do pastor Paulo? Ele vai orar por nós, nos abençoar. E eu vou pedir que a igreja esteja orando pela minha vida também. Agora às 4 da manhã eu tenho que ir para o Paraná. Eu tenho que fazer um bate-volta. Tenho que buscar meu pai. Então eu chego lá e já volto. Vou rodar uns 1000 quilômetros no total. Então esteja orando aí pela nossa vida. Amém? Em nome de quem vai orar pelo seu pastor aí? Mas à noite vai ter noite com Deus. Vai ter.